estudantes do 9º ano, como vocês estão? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje nós vamos iniciar mais uma quinzena de estudo em língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre artigo de opinião, sujeito e predicativo do sujeito. Vocês já estudaram sobre tipos de sujeito no 8º ano, mas agora no 9º nós vamos relembrar, porque a língua portuguesa é assim, a cada ano a gente aprofunda mais o nosso estudo, não é verdade? Mas o que é o artigo de opinião? Como o próprio nome diz, o artigo de opinião é um texto que vai emitir opiniões. Ele é um texto jornalístico que se caracteriza por expor e defender a opinião de um autor sobre um tema atual e relevante para a sociedade. Também, na matéria jornalística, ele é chamado de matéria assinada ou coluna. Normalmente, quando vocês forem ler um artigo de opinião, seja numa revista ou no jornal impresso, vocês vão ver lá a matéria assinada com uma coluna. Tem sempre colunas disponíveis nesses tipos de canais de veículos de comunicação. Os autores chamados de articulistas ou colunistas, eles são normalmente especialistas de determinada área e escrevem assuntos como ciência, educação, cultura, política, meio ambiente e economia. Como é a estrutura de um artigo de opinião? Vamos ver a estrutura? Observe a imagem. Primeiro, a gente tem o título, que normalmente ele é um título polêmico e provocador, evidenciando já uma opinião típica do autor ou da autora. O título tende a já apresentar a opinião desse colunista. O olho, que é um fragmento retirado do texto, que normalmente vem em destaque após o título ou no meio do artigo em letras maiores. Isso vai depender do canal de comunicação que ele está sendo publicado. A introdução, que é a apresentação do assunto, que será tratado no decorrer da leitura. Então, como todo texto argumentativo, porque o artigo de opinião ele é um texto argumentativo, sempre na introdução vai apresentar o tema, como que esse tema vai ser desenvolvido durante esse texto. O desenvolvimento, que é o momento em que aparecem os argumentos e as ideias. Essas ideias serão apresentadas de modo a contribuir com o ponto de vista defendido. E a conclusão, que é o fechamento do texto com a apresentação geral da opinião do autor. Então, vocês observem que o artigo de opinião, ele tem a estrutura de uma redação, só que eu costumo dizer que é uma redação mais elaborada, porque, como eu disse no início, o artigo de opinião ele é destinado a uma coluna, a uma matéria em um jornal ou revista impressa. Ele não tem a delimitação de linhas igual a redação tem. Nós iremos falar sobre a redação na nossa próxima teleaula, porque o artigo de opinião e a redação são textos próximos. Tá bom? Vamos ver aqui comigo no quadro uma síntese do que eu acabei de falar? Observe, o artigo de opinião, como eu acabei de dizer aí, ele é um texto argumentativo. Normalmente, nós utilizamos a primeira ou terceira pessoa. Utiliza-se a linguagem formal, porque é um texto que ele vai ser publicado em jornais ou em revistas impressas ou online. Então, ele tem que fazer uso de uma linguagem padrão, uma linguagem simples, objetiva, que no caso é a linguagem formal. Trabalha com um tema atual, por isso que o colunista ele vai ser alguém que tenha conhecimento de determinada área. O título ele tem que ser um título atrativo, polêmico, em que, como nós acabamos de falar anteriormente, no título já fica expressa a opinião desse autor.
O texto, esse gênero também apresenta muita argumentação e persuasão. Como o autor ele vai emitir sua opinião sobre determinado assunto, ele vai ter que articular bem as ideias, usar argumentos bem coerentes e convincentes. Para quê? Para persuadir o leitor sobre a sua opinião formada. Ele vai tentar convencer você, leitor, de que a posição dele ali no texto está correta. Para fazer uso dessa argumentação e desse texto persuasivo, o colunista ele vai usar conectivos. O que são os conectivos? São elementos que a gente aprende em uso linguístico, que são os pronomes, conjunções, advérbios, para articular bem as ideias no decorrer do seu texto, ok? Então, esse é o nosso mapa mental sobre a estrutura desse texto argumentativo. Peguem o caderno de vocês, não esqueçam de anotar. E agora, nós vamos ler um artigo de opinião. Esse artigo está disponível no material de vocês. Acesse o material na plataforma Homeschool para fazer a leitura e para responder às atividades propostas. Então, vamos ler? Redator não é escritor, Chico Viana. No artigo Escritor não é revisor, publicado número 93 da Revista Portuguesa, Círio Pocente volta a discutir a correção das redações do Enem. Ele afirma que há dois discursos sobre o que uma redação deve avaliar, o do INEP e o da mídia. O primeiro leva em conta o que há de positivo num texto, detendo-se nos aspectos de organização e coerência. Já o segundo dá ênfase às questões ortográficas e gramaticais, punindo com rigor os que cometem deslizes nesses domínios ou fazem brincadeiras. Pocente defende que o primeiro discurso deve prevalecer sobre o segundo. É mais importante organizar bem as ideias e redigir coerentemente do que conhecer regras de gramática e ortografia. Não há dúvida de que isso é verdade. Escreve bem, sobretudo quem pensa bem, e formula com clareza o pensamento. O problema é que sua argumentação se funda na oposição entre escrever e revisar, deixando de lado o que se deve esperar de quem redige. Antes de tratar disso, duas observações sobre as brincadeiras que o professor menciona, referindo-se, obviamente, aos estudantes que inseriram em seus textos parte do hino do Palmeiras e uma receita de miojo. A primeira é que tais brincadeiras não deveriam constar ao lado das infrações gramaticais e ortográficas. O autor as coloca entre esses delitos leves para minimizar seu efeito, esquecendo-se de que elas afetam a progressão e, por conseguinte, a coerência e a unidade textual. Ou seja, atentam contra requisitos que ele considera importantes. A segunda observação tem a ver com o aspecto, digamos, ético das referidas inserções. Não há como defender seus autores depois que eles confessaram ter feito o que fizeram para mostrar que os corretores não leem as redações. Pelo visto, na hipótese mais branda, conseguiram o seu intento. E na mais grave, acabaram revelando a imperícia e, sobretudo, a ingenuidade de quem, tendo-as lido, não percebeu que esses alunos não estavam fazendo o exame a sério. Estavam ali para desmoralizar a banca. Saber ler é ser capaz de captar intenções desse tipo. O que se espera dele é que domine outras, em suma, que saiba escrever. Esse paralelo entre escritores e vestibulandos é um dos pontos vulneráveis da sua argumentação.
O linguista se revela contraditório logo ao responder à professora Daniela Aizentens, para quem uma das exigências da redação dos vestibulandos deve ser ideias maduras e originais. Contrapondo-se a esse ponto de vista, ele interroga: o que é uma ideia original? É original esperar ideias originais de redações de estudantes de 18 anos? Ou seja, tacitamente reconhece que os referenciais adotados para vestibulandos e escritores não podem ser os mesmos. No entanto, é com base no que fazem os escritores, ou seja, na capacidade que eles têm de escrever, mesmo ignorando preceitos normativos, que defende mais complacência com os que no Enem cometem erros ortográficos e gramaticais. Atribuir a revisores tarefas que são de redatores e ainda mais opondo-as às dos escritores é dar a entender que a revisão é atividade menor, subsidiária. E como nela se concentram as correções gramaticais, sugere que se pode escrever bem desconhecendo aspectos da norma. Os escritores, afinal, não precisam dela para produzir seus textos. Uma ideia como essa repercute negativamente em sala de aula, pois encoraja o descaso com o estudo da língua. De um bom redator não se exige originalidade ou estilo, mas clareza e correção de linguagem. O vestibular pede uma redação, não um texto literariamente criativo, e quem redige, na escola ou fora dela, deve conhecer a norma gramatical, que se deixe aos escritores a prerrogativa de tangenciá-la e, por vezes, ignorá-la. Eles que podem compensar as eventuais carências nesse domínio com os produtos do engenho e da emoção. Esse texto ele foi disponível no site Blogspot e vocês percebam que é um texto inteiramente argumentativo. O autor, ele comenta a partir de outro artigo que foi publicado por um especialista da área linguística, que é o Ciro Porcenti, um famoso escritor, e ele vem comentando alguns aspectos argumentativos que foi utilizado nesse texto, nesse artigo do Ciro Porcenti. Para que vocês entendam melhor esse artigo, eu aconselho que vocês leiam primeiro o texto do Ciro Porcenti, para depois fazer a leitura desse artigo. Aí você vai conseguir ver por que ele tem argumentos contra, ele apresenta alguns argumentos meio a favor, mas a partir da leitura somente desse texto, você não vai conseguir entender a temática, porque aí entra a questão dialógica de textos, né? Um texto que é feito a partir de outro. Lá no material de vocês, que está na plataforma Homeschool, tem um endereço certinho de como que vocês podem acessar o texto do Ciro Porcenti. Esse texto que nós acabamos de ler do Chico Viana, ele foi publicado como resposta a esse texto, ok? Então vamos acessar, fazer a leitura e responder às atividades interpretativas desse gênero textual. E fiquem com essa frase final: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, esforcem e façam todas as atividades propostas na plataforma Homeschool. Um abraço para vocês e até a próxima!